Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. My name is Pascal. Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Meu nome é Pascal Lotaz e hoje estou novamente acompanhado do meu amigo e colega, Dr. Warwick Powell. Warwick, bem-vindo de volta. É ótimo estar aqui com você, Pascal. Warwick, você escreveu um novo e excelente livro. Deixe-me tentar mostrar aqui. Ele se chama Termodinâmica em Tempos de Monstros, repensando a teoria, a China e a economia geopolítica internacional. É sobre isso que queremos conversar. E, na verdade, sua abordagem tem muito a ver com o que está acontecendo hoje com o Irã. Então, antes de tudo, parabéns pelo novo livro. E, em segundo lugar, você pode nos contar um pouco sobre por que essa ideia de termoeconomia é tão relevante neste momento para compreender o conflito que está se desenrolando diante dos nossos olhos. Bem, basicamente, o argumento é que as sociedades humanas e os sistemas socioeconômicos se fundamentam em nossa capacidade, como seres humanos, de aproveitar o potencial termodinâmico do mundo para superar a entropia, que é intrínseca à dinâmica da termodinâmica, e de nos engajarmos continuamente em processos de renovação energética. É assim que geramos os excedentes de que precisamos para sustentar os sistemas complexos que desenvolvemos. Então, esse é o tom teórico subjacente, eu diria. A forma como isso se conecta à situação que está tragicamente se desenrolando na Ásia Ocidental é que, de muitas maneiras, podemos abordar esse conflito como uma expressão das contradições que estão no cerne de diferentes regimes de acumulação termoeconômica. Different regimes of thermoeconomic accumulation. So for the best part of 100 odd years, Então, durante boa parte de cerca de 100 anos, e especialmente desde a década de 1960, o cenário econômico global, sustentado pelo poder militar americano, tem estado profundamente ligado ao desenvolvimento contínuo e à disponibilidade de fontes de energia de baixo custo energético, particularmente o petróleo e o gás da Ásia Ocidental. A forma como o sistema econômico, o metabolismo econômico, consegue avançar é por meio do acesso ao que chama de possibilidades de alto retorno energético sobre o investimento energético. E o que a Ásia Ocidental, os estados do Golfo, ofereciam era exatamente isso, em escala global. Desculpe, o que você quer dizer é que você obtém muita energia por uma exploração bem barata, certo? Esforço bem barato, não é? Então pense nisso, apenas como esforço. Você investe uma certa quantidade de esforço para ter acesso a um monte de possibilidades futuras armazenadas. Um barril de petróleo faz o trabalho de tantos humanos por 5 anos, por exemplo, medido em termos puramente energéticos. É assim que esse recurso energético tem sido poderoso nesta parte do mundo e por que tem sido tão central para a industrialização tardia. E agora estamos testemunhando as manifestações de todo tipo de cisões surgindo dentro dos substratos fundamentais de como, em particular, as principais economias, de muitas maneiras, ficaram de braços cruzados. Não necessariamente por escolha. Estou falando especialmente dos Estados Unidos, que de muitas formas, institucional e politicamente, perderam de vista a necessidade de renovação energética e ficaram presos em um processo de entropia. Está se tornando menos coeso, está se fragmentando. E isso é um sintoma de uma redução progressiva, embora a princípio difícil de perceber, na eficiência energética geral do sistema como um todo. Assim, à medida que os sistemas, de certo modo, se torturam para lidar com o fato de que têm menos excedentes energéticos para realizar todas as coisas que as civilizações tentam fazer, eles começam a reagir de forma agressiva, porque há consequências distributivas. Simplesmente, há menos energia excedente para ser compartilhada. E diferentes sociedades e instituições, de maneiras mistas. Nos Estados Unidos, algumas das formas como vimos esses problemas se manifestarem são na questão da falta de moradia e em problemas semelhantes, certo? Mas esses são problemas mundiais. Eles têm a ver com as limitações, por assim dizer, que a natureza continua a nos impor.
Tivemos um grande período de prosperidade por alguns séculos, mas isso está realmente chegando ao fim em muitas partes do mundo. As bases desse período agora estão se tornando menos eficientes do ponto de vista energético para serem acessadas. Less energetically efficient to access. Essa é uma maneira muito interessante de enquadrar alguns dos problemas sobre os quais temos falado neste canal há bastante tempo. Quero dizer, o conceito que você está usando aqui, termoeconomia em um tempo de monstros, e já chegaremos à parte dos monstros em um segundo. Mas, basicamente, o que você está dizendo é que os Estados Unidos estão caminhando para uma morte térmica social por causa dessa entropia. Porque o país não está crescendo, não como economia. Esse serve para orientar para resultados. Esse pessoal é a forma como podemos utilizar. E só mais um ponto. Acho isso muito fascinante. Claro, precisamos de alguma forma medir a energia. E energia é um conceito muito abstrato, embora estejamos acostumados a ele. Você sabe, no início da Revolução Industrial, os motores de combustão começaram a ser medidos em cavalos de potência. Quanta força em cavalos esse rendimento nos dá? Acho que isso é muito importante para essa discussão sobre a densidade energética de certos materiais. Esses hidrocarbonetos da Ásia Ocidental mudaram o equilíbrio energético. Você pode falar um pouco sobre isso, talvez novamente, sobre como você acha que essa guerra e o corte das relações comerciais afetam todo o sistema global de distribuição? Então, acho que a maneira como tento pensar sobre o sistema em geral é vê-lo como um todo integrado. E esse todo integrado está ancorado em nossa compreensão do mundo natural e material. O mundo natural e material, nosso planeta, é um mundo energético. Há uma certa quantidade de energia disponível que se transforma, assume novas formas ao longo do tempo e está continuamente em movimento. Se esse é o tipo de envoltório, o envoltório energético, então o que buscamos fazer, como seres humanos, é aproveitar as energias disponíveis para nós, mobilizá-las, armazená-las e usá-las para produzir coisas que as sociedades consideram úteis e necessárias. Portanto, o que tento fazer é distinguir entre duas maneiras de conceituar essa questão do valor econômico, porque esses são sistemas econômicos. E os valores de uso são as formas pelas quais acho que podemos abordar essa questão da energia. Claro, podemos medir energia em termos de joules, kilowatts, cavalos-vapor e coisas desse tipo. Mas em um sentido um pouco mais abstrato, tento pensar na energia realmente como valor em movimento. E o valor em movimento se transforma por meio dos engajamentos produtivos dos humanos com ele. Fazemos isso de algumas maneiras diferentes e importantes, e são maneiras fundamentais, ontologicamente necessárias. Elas se relacionam ao fato de que todas as sociedades humanas precisam de alimento para as pessoas e combustível para as máquinas, certo? Agora, não precisávamos de tanto combustível para máquinas antes de termos muitas máquinas, mas certamente precisávamos de combustível para cavalos, bois e coisas desse tipo, certo? E nós, como humanos, seres biológicos e materiais, feixes de energia, somos vetores de energia. Nós também transformamos energia pelas formas como a consumimos, por meio da nutrição. E então usamos essa nutrição para nos esforçar de diferentes maneiras, seja em esforço mental, no trabalho que realizamos mental ou fisicamente. Com isso, continuamos o ciclo, por assim dizer, de transformação energética. Agora, quanto mais bem-sucedidas as sociedades humanas se tornaram em encontrar maneiras de baixo custo de aproveitar energia que possa ser armazenada, reutilizada e usada adiante, mais a energia de alta densidade possibilitou o florescimento de civilizações humanas complexas. Certo, mas toda essa superestrutura se baseia na ideia de que podemos continuar a acessar fontes de alta taxa de retorno energético sobre o investimento e ter processos que também sejam energeticamente eficientes. Otherwise, the surplus energy and potential
Caso contrário, a energia e o potencial excedentes que estamos tentando capturar, aproveitar, armazenar e manter disponíveis para nós diminuem progressivamente. Agora, por muito tempo, grande parte dessa perda de eficiência energética não é percebida nem visível para nós, certo? Porque esses são geralmente sistemas de combustão lenta, por assim dizer. A maneira como tendemos a lidar com tudo isso é por meio do segundo componente do sistema, que é o sistema de preços, ou o que eu chamo de sistema de valor de troca. Assim temos os valores de uso, o substrato termodinâmico da existência material na Terra, juntamente com o fato de que esse sistema de circulação exige formas de mobilizar esses recursos e de circulá-los e trocá-los entre unidades dentro do sistema econômico, que não são internamente autossuficientes. Temos divisões de trabalho e, portanto, temos um sistema de valor de troca que exige a injeção de liquidez no sistema. Promessas, certo? A primeira e mais genérica forma de liquidez é o que chamamos de dinheiro. E o dinheiro é uma reivindicação sobre o futuro. Ele não é apenas uma unidade de conta, mas também um direito de fazer uma reivindicação sobre um valor de uso futuro, alguma outra forma energética no futuro. Posso comprar algo, posso comê-lo, posso comprar combustível e colocá-lo em uma máquina, posso comprar máquinas. Ou ele permite que você faça reivindicações sobre outros tipos de reivindicações. Posso trocá-lo por outra moeda, ou posso trocá-lo por reivindicações condicionais, ações, opções, títulos. Todas essas são reivindicações condicionais de valor de troca. Nenhuma dessas coisas realmente movimenta o sistema termodinâmico por si só. Elas são mobilizadoras dos recursos necessários. Ei, uma breve pausa, porque fui recentemente banido do YouTube e, embora eu tenha voltado, isso pode acontecer novamente a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotes.substack.com. O link está na descrição abaixo. E agora de volta ao vídeo. Sim, é aqui que se torna tão importante essa distinção que você fez entre valor de uso e valor de troca. Eles são fundamentalmente diferentes, mas é claro, estão ligados entre si. Eles estão ligados, mas não de uma forma determinante a todo momento. Na verdade, os sistemas que criamos ao longo do tempo veem esses dois mundos divergirem regularmente. Injetamos liquidez no sistema para lubrificar as engrenagens. Essa liquidez se expande, mas o substrato, a velocidade com que podemos aproveitar a energia, transformá-la e todas essas coisas, tem um ritmo diferente. Ele tem sua própria cadência e temporalidade. É muito mais lento. Podemos criar reivindicações sobre o futuro instantaneamente, seja por meio de financiamento governamental, crédito de bancos comerciais ou acordos privados entre partes. Você sabe, promissórias. Instrumentos de dívida. Sim, qualquer tipo de instrumento de dívida, incluindo cédulas bancárias. Esses são títulos de promessa de pagamento de um tipo ou de outro, e podemos criá-los instantaneamente. A questão é se o substrato material, é capaz de resgatar essas promessas quando vencem. Agora, quando o substrato material não consegue fazer isso, o que o sistema realmente faz? Bem, felizmente os humanos são relativamente criativos, certo? Então, a primeira coisa que fazemos é refinanciar. Empurramos o problema para frente. Criamos novos instrumentos, tipo, vamos só adiar-se um pouco mais. Isso é uma das coisas. A segunda coisa que o sistema está realmente fazendo o tempo todo é retirar liquidez. Então ele está injetando liquidez e retirando liquidez ao mesmo tempo. Mas o sistema precisa ter um crescimento líquido de liquidez para que o PIB realmente se expanda. Caso contrário, ele não pode se expandir. E também não se pode ter lucro sem expansão de liquidez, porque o lucro de hoje, Pascal, é na verdade a nova injeção de liquidez de ontem. Se não houvesse nova liquidez, o sistema simplesmente se repetiria, e os saldos de renda e despesa sempre se equilibrariam em zero. Só se obtém lucros financeiros se houver uma injeção líquida de liquidez no sistema.
Sim, gosto de como você colocou isso, porque há muitos comentaristas online que dizem que o maior pecado de um governo é contrair cada vez mais dívidas. Mas você está, na verdade, defendendo o contrário. Sem adicionar dívida, não seria possível. Exatamente. That's right. So, but and debt is a value and Dívida é, na verdade, uma palavra carregada de valores e conotações religiosas. Ela vem de bem. Em um sistema bancário baseado em notas promissórias fiduciárias, um sistema de produção monetária, seria melhor pensarmos nessas coisas como ferramentas de gestão de liquidez, certo? A gestão do volume e do fluxo de notas promissórias dentro do sistema econômico. Elas não são dívidas, são literalmente ferramentas de gestão de liquidez. O problema de pensar nisso não é que vamos ficar sem a possibilidade de ter liquidez futura. Não há chance disso. O problema é, na verdade, até que ponto as injeções contínuas de liquidez ampliam aquele fosso crescente entre o substrato fundamental e as reivindicações feitas sobre ele. And the claims being made by it. That's the first thing. But there's actually another dimension to all of this too. Essa é a primeira coisa. Mas, na verdade, há outra dimensão em tudo isso também. Porque pensar dessa forma leva você a dizer, bem, precisamos que a dívida pública seja igual aos superávites privados, certo? Esse é o tipo de abordagem contábil. E isso é um truísmo contábil. Mas o truísmo social, econômico e político é que a parte do superávit privado é distribuída e circulada de forma desigual. Ah, sim. E como essas são reivindicações sobre o futuro, em outras palavras, a capacidade de exercer poder sobre os recursos. O fato de que injetar liquidez no sistema aumenta o volume total de liquidez. Mascara a realidade de que nem todos os sistemas se expandem da mesma maneira. Então, se você continuar injetando liquidez em um sistema cujos principais mecanismos de circulação conferem cada vez mais poder e autoridade a um grupo cada vez menor de instituições e pessoas, você acaba criando um tipo diferente de sociedade daquela que não faz isso. E cria uma sociedade que estabelece as bases para a aceleração da entropia sistêmica. A razão pela qual temos essa aceleração da entropia sistêmica é, primeiro, porque há um fosso crescente entre o que o substrato material realmente pode fazer e o que se afirma que ele pode fazer. Mas, em segundo lugar, há uma reivindicação desigual sobre o futuro substrato material, o que potencialmente deixa uma proporção crescente de pessoas com acesso inadequado à energia excedente de que precisam para sustentar sua qualidade de vida. Portanto, simplesmente injetar mais liquidez no sistema, como uma forma de superar restrições de liquidez, à medida que as empresas economizam mais dinheiro ou algo do tipo, pode, na verdade, piorar as coisas. Por si só, isso diz, bem, podemos manter a circulação monetária em andamento. E eu digo, bem, vocês poderiam, mas a menos que estejam mudando fundamentalmente os mecanismos de circulação e transformando o substrato econômico, onde é possível tentar melhorar as bases de retorno energético sobre a energia investida. Tudo o que estão fazendo é apenas empurrar a lata da entropia um pouco mais adiante. Isso é bastante fascinante, porque eu achei que você seguiria a rota marxista e diria algo como: essa acumulação de capital dentro de um pequeno grupo vai levar a um poder desproporcional sobre o grupo maior. E então, você pode mobilizar esse grande grupo, explorá-lo e tudo mais, mas isso vai se esgotar por si só. Mas você está indo pelo outro caminho. Você está dizendo que tudo se resume a como a energia é distribuída no sistema e como essa energia então produz mais benefícios e bens e assim por diante, para que a sociedade cresça. E que essa distribuição está diminuindo. Portanto, você está aumentando a entropia, o que, é claro, é algo ruim. Você não quer aumentar a entropia, quer mantê-la baixa, porque a entropia nos leva à morte térmica ao longo do tempo. Isso leva a uma implosão social, certo? Agora veja,
Eu sou bastante agnóstico conceitualmente hoje em dia. Acho que qualquer pessoa que leia o livro pode perceber que ele é, na verdade, uma síntese, por assim dizer, de uma ampla variedade de abordagens para pensar sobre problemas. E a própria síntese, espero eu, funciona. Bem, talvez não funcione, mas da minha parte, acho que estou razoavelmente satisfeito de que ela funciona bem o suficiente por enquanto. Talvez, daqui a 2 anos, eu olhe para trás e pense que, bem, provavelmente precisa de muito mais trabalho. Mas não existe nenhum tipo de mecanismo automático pelo qual um sistema necessariamente se corrija, certo? Então eu rejeito algumas coisas, por assim dizer, como pressupostos fundamentais. So I reject a couple of things, if you will, as fundamental assumptions. I reject the idea that there's a historical teleology. Rejeito a ideia de que exista uma teleologia histórica, de que a história esteja indo para algum lugar, de que haja um ponto final, bom ou ruim. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que também rejeito a ideia de que o sistema seja, de alguma forma, intrinsecamente voltado para o equilíbrio. Na verdade, meu argumento é que, assim como na natureza, vivemos em um mundo de fluxo, que não existe realmente um telos voltado para o equilíbrio. O que temos, de fato, é uma tensão contínua, que é o motor entre a entropia termodinâmica sistêmica e fundamental e as tentativas humanas de governar esse potencial entrópico por meio da negentropia. Sociedades bem-sucedidas encontram maneiras de fazer isso por meio de um alto retorno energético sobre a energia investida e por meio das instituições que permitem circular e distribuir essa energia de formas que realmente atenuem outros tipos de entropia do sistema, como a desigualdade e assim por diante. A terceira coisa que devo acrescentar, e esta é provavelmente a terceira perna, ou o terceiro fio, da arquitetura conceitual, é o papel que a informação desempenha em tudo isso. Então temos valores de uso, temos valores de troca. Se você pensar nisso, em termos de cadeia de suprimentos, que é uma das minhas áreas de formação, estamos produzindo coisas, e isso vai em uma direção. Aproveitamos energia, fabricamos coisas, vendemos coisas e assim por diante. E indo na direção oposta está o fluxo de pagamentos. But what's going on the other way is the flow of payments. Okay? So that's your circuit. Use values in one Certo. direction, exchange values. Então esse é o seu circuito. Usar valores em uma direção, trocar valores na outra. Mas o que conecta essas duas coisas é, na verdade, a informação. Sem informação, em cada momento de troca, a troca não pode funcionar. Você não pode trocar um meio de pagamento por um produto se não souber nada sobre o produto ou o fornecedor, e assim por diante. Portanto, a informação está incorporada nesse sistema. Mas a informação em si não é uma propriedade neutra do sistema. Ela é profunda e fundamentalmente energética. A informação é um produto criado com o uso de energia, e por ser criada com energia, também carrega em si o potencial de ser entrópica. Also has inherent in it the prospects of being entropic. Now this runs counter to most mainstream. Isso vai contra a maioria das visões predominantes sobre informação, que nos últimos 60 ou 70 anos têm tratado a informação como algo de natureza negentrópica. Mas o meu argumento é que, na verdade, há muitos exemplos de informação sendo entrópica, em que os custos energéticos de criar, capturar, armazenar, distribuir e usar essa informação são maiores do que os retornos energéticos obtidos com o uso dessa informação. Em termos simples, o absurdo é um ótimo exemplo. Ruído informacional, informação enganosa, conversa fiada. Todas essas são formas de informação entrópica que podem ter consequências sistêmicas sérias, pois bloqueiam as maneiras pelas quais o sistema pode agir ou compreender suas próprias limitações. Então, se a arquitetura política e institucional leva à produção de certos tipos de sistemas de informação que criam um quadro de referência, mas negam outros, corre-se o risco de ignorar as limitações do próprio sistema operacional. E é isso que quero dizer quando falo que os Estados Unidos estão em um estágio avançado de entropia. Para uma sociedade, um sistema econômico e social, que foi notavelmente bem-sucedida em aproveitar esses sistemas de informação de baixo retorno energético para criar essa incrível arquitetura informacional que proporcionou entretenimento e todo tipo de coisas às pessoas,
agora está de fato em um estágio em que os custos informacionais de seus próprios sistemas são tão altos que começam a retroalimentar-se. That it's starting to feed back on itself. And I have in my mind often that E muitas vezes tenho em mente aquela criatura mítica grega, o Ouroboros, a serpente que devora a si mesma. Penso em coisas como centros de dados, ou IA nos Estados Unidos, como um Ouroboros informacional, que consome uma quantidade tão grande de energia sob a promessa de ser negentrópico, que, na verdade, está se devorando. E nesse processo, também reivindica mais potencial de energia excedente do sistema, que de outra forma estaria disponível para outros tipos de atividades econômicas e sociais, acelerando ainda mais a entropia do sistema. Então essas são as coisas que, da minha parte, considero importantes observar agora, em meados da década de 2020. Acho essa abordagem fascinante porque nunca tinha ouvido antes. Nunca tinha pensado nisso antes. Então, enquanto a esse tipo de informação, ou ao uso das capacidades produtivas, especialmente de energia, para coisas que são por si mesmas inerentemente geradoras de entropia líquida. Para mim, a principal coisa, o fenômeno social, que faz isso, e contra o qual tento lutar, é a guerra. A guerra aumenta a entropia de forma inerente porque você está destruindo as capacidades produtivas uns dos outros e usando muita energia. Toneladas de energia. E vemos isso até mesmo apenas com o CO2 que a máquina de guerra dos Estados Unidos produz. Quantidades tremendas. Nesse sentido, se você olhar para as relações internacionais dessa forma, pode-se dizer que uma entidade tenta diminuir sua própria entropia, aumentando a entropia em outro lugar. E, se isso for feito em nível sistêmico, então bem, se acabará destruindo as profundas funções. Sim, absolutamente. Então, quando começamos a pensar em sistemas globais e estados-nação como sistemas termodinâmicos em si mesmos, podemos começar a entender as fontes de conflito, onde a eficiência energética, ou a queda dessa eficiência de um estado-nação, começa a transbordar à medida que ele busca reivindicar potenciais energéticos em outros lugares, Venezuela, etc, etc. Essas são reivindicações feitas, na prática, sobre possibilidades de ROA mais altas pelos Estados Unidos, à medida que começam a confrontar as limitações. Também houve um avanço tremendo nos últimos 20 anos com o xisto e coisas do tipo, que eram atividades incrivelmente pouco intensivas em recursos para serem acessadas. Certamente não tão pouco intensivas quanto o petróleo antigamente, quando literalmente se andava pelos campos pisando em óleo enquanto ele borbulhava até a superfície. Mas à medida que essas pressões se acumulam no sistema e o retorno energético sobre a energia investida declina progressivamente, as pessoas que estão na linha de frente desses sistemas, por assim dizer, realmente entendem os desafios que enfrentam. E o próprio sistema, em última instância, acaba pressionando os atores a buscar maneiras de reabastecer seu potencial energético, e às vezes isso ocorre por meio da guerra. Ao mesmo tempo, ele também busca negar a outros o acesso à energia. Mas essa é uma visão puramente exploratória do motivo pelo qual essas sociedades fazem isso. Acho que o seu ponto anterior também era que, se os sistemas chegam a um ponto em que não conseguem mais produzir, em que a produção diminui, não apenas a produção monetária, mas a produção termodinâmica real, o potencial do futuro, então isso se torna parte da espiral de declínio, que, se entendi corretamente, é quase inevitável. Bem, é uma batalha contínua, de certo modo, porque essas trajetórias entrópicas estão incorporadas no sistema. O que estamos constantemente tentando fazer é contrabalançá-las por meio de intervenções negentrópicas. Agora, o conflito, na verdade, não é uma boa maneira de fazer isso. Por algumas das razões que você mencionou, existe uma forma de lidar com a entropia. É apenas uma questão.
Então, no seu entendimento, os mecanismos redistributivos para garantir que as pessoas tenham acesso e possam usar isso para seus próprios propósitos, como um sistema de redistribuição social, seriam, na sua visão, uma intervenção entrópica líquida negativa, certo? Sim, e você vê isso também em uma escala macro, em nível global, porque a energia consumida em guerras para acessar a energia disponível poderia, na verdade, ser melhor utilizada na busca por novas soluções que todos possam usar, certo? Então é preciso atravessar sistemas energéticos. Como eu disse, tivemos uns 200 anos incríveis, mas também estamos à beira de todo tipo de sistemas adicionais, suplementares e possivelmente cumulativos agora. As pessoas costumam falar sobre transições energéticas. Não estou tão convencido de que realmente fazemos uma transição, por assim dizer, porque o que tendemos a fazer historicamente é continuar adicionando coisas sobre outras coisas. E nós, ou seja, os humanos, muitas vezes continuamos a explorar a natureza ainda mais intensamente à medida que adicionamos mais fontes alternativas de energia, certo? Então usamos mais madeira hoje do que jamais usamos antes, mesmo em comparação com os tempos em que queimávamos madeira. O que eu acho que tendemos a fazer, e há um argumento aqui, sabe, vindo do pessoal do decrescimento e de outros, é dizer que isso não é viável, certo? Mas deixemos isso de lado por enquanto. Se o que os humanos historicamente fazem é continuar em nosso caminho de complexidade, descobrindo novas possibilidades energéticas dentro da natureza, então continuamos acrescentando essas coisas. Agora, o que precisamos entender sobre essa equação energética é que não estamos apenas olhando para as propriedades energéticas da produção, o aproveitamento dessa informação. Também precisamos considerar a eficiência energética do seu valor de utilidade. Precisa ser fácil de usar, precisa gerar usos eficientes. Mas há uma terceira dimensão, e é aqui que a informação realmente se torna importante, porque também consumimos e desperdiçamos muita energia devido à má coordenação. Assim, os fluxos sistêmicos, se o sistema puder fluir de forma suave, na verdade atingem níveis muito altos de eficiência energética. Sempre que há bloqueios dentro do sistema, e acho que esse modo de pensar se inspira bastante tanto em cosmologias asiáticas e chinesas muito tradicionais, por assim dizer, quanto em tradições da economia clássica, seja dos fisiocratas franceses de Ricardo, Marx e outros, eles realmente tentaram compreender o sistema não como um processo de otimização baseado em preços e equilíbrio de mercado, mas como um sistema de transformação e fluxo. A questão é, como sustentar fluxos suaves em um mundo que está em constante mudança? Então, o que estamos tentando fazer é encontrar maneiras energeticamente mais eficientes de capturar e aproveitar a energia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, precisamos que essa energia seja o mais densa possível, para que tenha potencial de uso em um contexto temporal controlado. Precisamos então de maneiras de usar tudo isso. Não adianta ter sistemas de captação de energia incrivelmente eficientes se a forma como os utilizamos for, na verdade, bastante ineficiente. Portanto, precisamos continuar trabalhando para aprimorar nossos coeficientes de produção. Ou seja, a relação entre entrada e saída, quanto de energia é investido para obter quanta energia de retorno como utilidade do outro lado. Precisamos atualizar isso continuamente e também continuar melhorando o próprio sistema de circulação. O grau em que algo pode ser aproveitado, transformado e circulado está todo interligado. E se não formos bem-sucedidos nesses três componentes centrais, e aliás, somos sempre, de certo modo, parcialmente mal-sucedidos, isso acontece porque temos limites epistemológicos quanto ao quanto podemos saber sobre o mundo e sobre o quão incertos são o mundo e o futuro, certo? Então cometemos erros, seguimos caminhos errados, temos custos irrecuperáveis. Às vezes eles são dependentes do caminho, o que gera todo tipo de problema quando cometemos erros em níveis sistêmicos.
Mas as sociedades bem-sucedidas tendem a ser aquelas que, em geral, conseguem se organizar de forma coerente nesses três domínios. Get their act together across all three of these domains. Yeah, you got to figure all three of them out. Sim, você precisa entender os três. E quero dizer, é bem interessante porque eu diria que as duas maiores fontes de energia e de formas de criar o sistema de que você falou nos últimos 100 anos são, sem dúvida, por um lado, os hidrocarbonetos, petróleo, gás e assim por diante. Eles são fáceis de armazenar, transferir, precificar e tudo mais. A outra é, claro, a energia nuclear, que é outra dessas formas. Mas, infelizmente, a eletricidade que sai do outro lado é notoriamente difícil de armazenar, e, portanto, a ineficiência aumenta aí. Mas, se tomarmos essa sua teoria como base, onde isso nos deixa em relação à análise de como a sociedade global atual está funcionando, ou, na verdade, não está funcionando? Acho que algumas coisas vão se tornar bastante evidentes, especialmente após o conflito na Ásia Ocidental. Acredito que há uma grande probabilidade de haver escassez física e relativa em comparação com o estado do mundo antes do conflito explodir. Haverá menos petróleo e menos gás, em termos absolutos, vindos daquela parte do mundo, em parte porque ainda teremos bastante destruição de infraestrutura e de recursos pela frente. Espero estar errado quanto a isso. Mas, se eu estiver certo e houver muito mais destruição do sistema energético, isso forçará uma série de mudanças e trará grandes implicações. Está bastante claro que quando há escassez significativa como essa, um sintoma imediato é o aumento dos preços. E os preços, por sua vez, levam às questões distributivas que discutimos anteriormente. Não há dúvida de que períodos de choque do lado da oferta em torno de recursos essenciais que depois se espalham pelo sistema econômico por meio de todas as redes e conexões complexas das quais esses recursos fazem parte, acabam levando a uma redução drástica na qualidade e na acessibilidade da vida para uma grande parcela da população, em comparação com aqueles que capturam os lucros monetários de curto prazo que surgem dessa situação de preços. This pricing situation. That's number one. And that runs the risk of its own. Esse é o primeiro ponto. E isso traz o risco de seu próprio potencial entrópico. Se a vida de pessoas suficientes for desestruturada, se suas vidas se tornarem miseráveis e nada for feito a respeito, então ninguém sabe o que pode acontecer. Frequentemente me lembro, Pascal, de um filme que assisti nos anos 1990 chamado The Trigger Effect. Foi feito em Hollywood, mas nunca se tornou um grande sucesso. Possivelmente porque a narrativa ou o tema principal eram um pouco sombrios. Mas era basicamente a história de uma série de personagens, cujas vidas se entrelaçam ao longo de alguns dias, depois que a cidade onde viviam ficou sem eletricidade. E à medida que os acontecimentos se desenrolavam, você sabe, as farmácias fechavam, os seguranças agora precisavam estar armados, e assim por diante. Era possível ver a entropia social se manifestando. A segunda coisa que acho que isso vai forçar muitos lugares ao redor do mundo a fazer é examinar sua estrutura energética. As formas pelas quais organizaram historicamente seus assuntos para fornecer alimento às pessoas e combustível às máquinas. E eles inevitavelmente buscarão maneiras de acelerar uma transição para sistemas menos dependentes de hidrocarbonetos, que precisam ser transportados por longas distâncias e através de portões controlados geograficamente. Estreito de Hormuz, Estreito de Malaca. E o resto, certo? Então, quando isso acontecer, veremos de fato uma nova corrida em direção a uma ampla variedade de possibilidades energéticas, todas elas já conhecidas por nós. Temos, por exemplo, o boom da eletrificação que ocorreu na China nos últimos 15 anos. As tecnologias que tornaram isso possível passarão, na verdade, a ter uma demanda global ainda maior. Primeiro ponto. O segundo é que, à medida que os preços do gás continuarem subindo, acho que veremos o hidrogênio verde, e o hidrogênio em geral,
tornar-se uma alternativa financeiramente mais acessível e começar a desempenhar um papel mais importante. Além disso, obviamente, temos avanços na área nuclear e nos pequenos módulos nucleares. E a longo prazo, temos as tecnologias de fusão, que acredito já fazerem parte, em primeiro lugar, do atual plano quinquenal da China. Mas também sabemos que a China fez alguns avanços significativos nesse campo. Esses avanços provavelmente não terão impacto real até 2040, 2045 ou 2050. Mas eles terão impacto justamente quando a atual geração de infraestrutura de energia renovável começar a chegar ao fim de seu ciclo. Esse é o primeiro nível. Acho que a segunda coisa que provavelmente vai acontecer, Pascal, é que veremos iniciativas contínuas de eficiência energética no uso da energia, certo? Então, fábricas mais eficientes, automação, fábricas totalmente automatizadas, digitalização e assim por diante. Mas também estamos, e isso acredito é provavelmente a parte mais interessante e potencialmente a mais interessante do ponto de vista geopolítico e ainda pouco teorizada, observando o papel dos sistemas nanoelétricos na transformação das formas, como os dados são coletados nas extremidades e como são processados nessas extremidades. Então, em vez de termos grandes centros de dados centralizados, fazendo o trabalho pesado da IA, é muito provável que em um período de 5 a 10 anos, comecemos a ver muito mais dessa computação sendo levada para as bordas. Também veremos muito mais coleta de dados acontecendo nas bordas, impulsionada por coisas como capacidades localizadas de captura de energia. Tecnologias como os TENCs, TENJs, que são microtecnologias que permitem aproveitar o movimento natural, o vento e assim por diante em nível microscópico, podem então gerar a energia necessária para alimentar os pequenos sensores que estamos implantando em muitos lugares. Portanto, suspeito que veremos transformações nesse sentido. I suspect we're going to see transformations there. We're also going to see transformations in Também veremos transformações em outros tipos de tecnologias que afetarão o funcionamento das redes elétricas e a forma como as redes e os sistemas de IA habilitados por elas operam. Uma das consequências da guerra na Ásia Ocidental, e muitas pessoas já comentaram sobre isso, é a redução no fornecimento de enxofre. Claro que, para muita gente, isso é importante por causa dos fertilizantes e de outros usos semelhantes. Mas também é relevante porque o enxofre é necessário para a mineração e separação do cobre a partir dos minérios, sustentando cerca de 20% do fornecimento global de cobre. Portanto, uma das coisas que provavelmente surgirá como resultado disso, e que não se manifestará por 6 a 12 meses, é uma restrição no fornecimento global de cobre. E à medida que os suprimentos de cobre se tornam mais escassos globalmente, os sistemas que dependem desse metal, como as atualizações e ampliações das redes elétricas para dar suporte a data centers, começarão a ficar sob pressão. A primeira coisa que acontecerá é o aumento dos preços. Os data centers terão prioridade, enquanto as indústrias secundárias e as residências voltarão a enfrentar os tipos de pressões que mencionei antes. A divisão entre quem tem e quem não tem acesso à eletricidade se tornará um problema social e político ainda maior. E então veremos um último impulso, por assim dizer, que criará o espaço para que alternativas ao cobre encontrem sua oportunidade de surgir. Portanto, materiais como o grafeno começarão a desempenhar um papel ainda maior no desenvolvimento da eletrônica, porque são altamente condutivos. E, novamente, a China dominou a produção de grafeno em larga escala. Esses são os tipos de dinâmicas que começaremos a ver. O grau em que uma sociedade consegue aproveitar isso, ou de certo modo, rejeita tudo isso porque se apega, sabe? Essa inércia a impede de abraçar esse processo de renovação energética, será crucial. Se uma sociedade tiver dificuldades com a renovação energética nesta era, ela passará a vivenciar contradições sociais cada vez maiores, à medida que a competição por uma quantidade cada vez menor de energia excedente começar a se manifestar.
begins to manifest itself. That is a very interesting way of looking at it. Essa é uma maneira muito interessante de encarar a questão. Isso então leva você à conclusão de que grande parte dos conflitos que estamos vendo na Ásia Ocidental é, na verdade, uma tentativa de reverter essas tendências, de uma forma ou de outra. Ou trata-se mais da incapacidade de compreender a economia global e a economia política global, da forma como você a descreve. É um resultado ou é mais uma característica do sistema? Is it an outcome or is it more of a feature of the system? Look, I think it's partly a system feature, but Olha, acho que isso é em parte uma característica do sistema, mas é uma característica que se difundiu, não de forma determinante, no sentido de que os fundamentos termodinâmicos dentro do nosso sistema material continuam atuando. Mas a forma como os humanos respondem a essas pressões é, na verdade, a parte sobre a qual podemos fazer algo, certo? E isso exige uma maneira de enquadrar as questões em jogo. Meu argumento é que precisamos enquadrar essas questões como questões de excedente energético. E elas precisam ser compreendidas não em termos de soma zero, porque isso leva a caminhos energéticos muito subótimos, que, é claro, são destrutivos. Energia, você sabe, morte, destruição e tudo isso. Então essa é uma importante, digamos, consequência. So that's an important, I guess, corollary. I mean, I didn't write this book with these wars in mind. Quero dizer, eu não escrevi este livro pensando nessas guerras, devo dizer. Mas, claramente, acho que há uma necessidade de as sociedades ao redor do mundo reformularem suas preocupações comuns em torno das possibilidades globais de energia. Isso é uma coisa. Em segundo lugar, acho que precisamos ter uma compreensão mais sutil dos sistemas de circulação. Então, sabe, à medida que a circulação financeira fica obstruída, porque há preocupações, as pessoas estão segurando, não está fluindo com tanta facilidade. A tentação é simplesmente, sabe, injetar mais liquidez no sistema. Chamamos isso de política fiscal, certo? Ou afrouxamento quantitativo, ou algo do tipo. Isso ajuda a empurrar o problema um pouco mais para frente, mas pode, na verdade, amplificar os problemas, porque se você não resolver as questões de circulação e distribuição na raiz, na verdade, vai acabar piorando-as. At root, you've actually just got to make them worse. And the third thing that I think we need to be thinking more about. E a terceira coisa sobre a qual acho que precisamos refletir mais, cada vez mais, é sobre as maneiras pelas quais, bem, na verdade, sobre como os sistemas de informação permitem que os fluxos ocorram de forma fluida, certo? E se não conseguirmos lidar com isso em um único planeta, onde temos muitos idiomas, mas ainda assim precisamos de interoperabilidade, e em última instância, chegar a sistemas de informação que não sejam uma ameaça à nossa existência coletiva, mas sim os meios pelos quais possamos nos coordenar e colaborar melhor. Então estaremos falhando conosco mesmos. Portanto, precisamos pensar com muito mais profundidade sobre os sistemas de informação. Precisamos pensar com muito mais clareza sobre soberania da informação e interoperabilidade da informação. Porque é preciso ter soberania para mitigar riscos, mas também é preciso ter interoperabilidade para garantir um esforço coletivo negentrópico. E são essas as questões sobre as quais acredito que precisamos refletir muito mais. Sim, e coloque isso em exemplos concretos. Como, por exemplo, a China está se esforçando muito para ter essa soberania sobre informações ou dados. Por outro lado, ainda é preciso trocar informações com os russos para ter acesso aos hidrocarbonetos deles e assim por diante, certo? Então, há muita coisa a ser resolvida também dentro dos BRICS e afins. Só uma pergunta, porque eu nunca tinha pensado na economia global nesses termos. Quantas pessoas realmente têm esse tipo de compreensão termodinâmica da economia global? Isso é uma escola de pensamento ou é um projeto seu que você vem desenvolvendo recentemente? Sim. Veja, como eu disse, este é um trabalho de síntese. Existem verdadeiros gigantes que trabalharam desde a década de 1970 e que realmente refletiram sobre as restrições e condicionalidades ecológicas e termodinâmicas dos sistemas econômicos. Então eu não diria que isso é particularmente original. O que eu diria, e acho que essa é a minha tentativa de fazer uma contribuição, é criar uma síntese entre as formas pelas quais entendemos o substrato termodinâmico
e as formas pelas quais podemos compreender os próprios sistemas de informação, onde eu argumento, como disse, que a informação nem sempre é necessariamente negentrópica. E também, como precisamos incorporar a forma como pensamos sobre o dinheiro endógeno, e essa ideia de dinheiro como uma reivindicação sobre o futuro e uma unidade de conta, dentro de um sistema material. Porque, caso contrário, começamos a ficar excessivamente obcecados, de certo modo, com fluxos monetários, operações monetárias e efeitos monetários, como correções de balanço patrimonial, esquecendo que a única razão pela qual essas coisas realmente acontecem é a descontinuidade entre essas unidades de conta, essas reivindicações sobre o futuro e o que o substrato material será, em última instância, capaz de entregar. Portanto, precisamos adotar uma visão integrada e holística. Isso provavelmente é o principal ponto. Há um economista australiano, Steve Keen, que muitas pessoas sem dúvida conhecem e que tem falado bastante sobre a necessidade de reintegrar a energia na forma como pensamos a economia. E veja, o Steve tem uma maneira de se expressar muito mais elegante do que eu. Quando eu falo sobre comida para as pessoas e combustível para as máquinas, acho que o Steve diz algo como: um corpo sem comida é um cadáver. E uma máquina sem combustível é uma escultura. Algo assim. Mas ele realmente tem uma bela maneira de expressar essa ideia de que sem energia, na verdade, não há nada. Então não, veja, acho que o trabalho que tento fazer certamente se situa no ponto de encontro de uma série de tradições. Como mencionei, também me inspiro profundamente nas tradições da economia clássica, que procuram pensar nossos sistemas e dilemas sociais, políticos e econômicos de forma holística, em termos mais interessados em dinâmicas e movimento, ancorados na ideia de que, no fim das contas, estamos inseridos em sistemas de produção. Sem produção, nada mais importa. Portanto, compreender a centralidade da produção é, na verdade, fundamental. Isso contrasta com a economia dominante, que se tornou até pela alocação. Nos últimos 100 anos, a economia dominante tem se preocupado com a questão da alocação. Sabe, um dos meus livros de microeconomia, quando eu estudava micro, há uns 30 e tantos anos, era The Price System and Resource Allocation, oferta e demanda e tudo mais. Se as pessoas lerem o livro, verão que, na verdade, ele é em grande parte sobre como não pensar nos sistemas econômicos pela ótica da oferta e da demanda, mas sim em termos de redes e fluxos. Então, certamente, isso faz parte de uma tradição. A outra coisa que direi bem brevemente, Pascal, e nós comentamos sobre isso antes de entrar no ar, é que essa iniciativa em particular é um experimento em si mesma. Meu último livro, sobre sistemas de informação e cadeias de suprimentos, foi publicado por uma editora acadêmica muito conhecida, e eu fiquei muito grato por isso. Foi uma ótima experiência trabalhar com pessoas nesse nível. O lado negativo, porém, é duplo. Primeiro, leva muito tempo. Os ciclos de publicação acadêmica, como você certamente sabe, podem levar anos. Anos. Então é difícil colocar as coisas em circulação. Eu queria pelo menos ter essas conversas. A segunda questão é que o modelo de publicação acadêmica agora é muito voltado para as instituições, o que significa que o preço dos livros é realmente alto. Em discussões com vários editores sobre este livro em particular, estávamos considerando possíveis faixas de preço entre os 150 e 400 dólares por exemplar, o que eu acho uma loucura. Isso vai contra o propósito do que fazemos. Então escolhi um caminho específico de autopublicação, que é fazer isso usando o Kindle Direct Publishing da Amazon. Não é algo que agrade a todos. Algumas das pessoas que compraram o livro disseram: "Posso comprá-lo diretamente de você? Porque não quero comprar por essa plataforma em particular." Mas é um experimento, porque acho que precisamos estar constantemente explorando maneiras de divulgar e compartilhar os frutos dos nossos próprios esforços produtivos de formas acessíveis às pessoas.
E, portanto, espero que esse pequeno experimento funcione. And so, hopefully this little experiment works. Yes, we do. And just let me add just 1 minute. Sim, nós temos. E deixe-me acrescentar mais um minuto, porque eu preciso desabafar um pouco sobre isso. Veja, há 400 anos as editoras, especialmente as editoras acadêmicas, tinham um papel muito importante no sistema. Porque reproduzir informação era algo muito, muito caro. Era preciso muita gente para compor o texto, fabricar a tinta, preparar o papel e assim por diante. O próprio papel era caro. Então era necessário um grande esforço coletivo, que só podia ser feito com o investimento inicial. Isso significava que tudo que saía desse processo depois precisava ser vendido e também distribuído para as universidades. Era um sistema de distribuição de informação, e o preço era alto simplesmente porque éramos ineficientes em fazê-lo. Hoje, copiar informações é literalmente algo que você pode fazer com um clique, certo? Qualquer tipo de copiar e colar. Mas o que o modelo se transformou é no seu oposto. Enquanto o sistema antigo tinha um preço para distribuir informação, o novo sistema, na verdade, cria barreiras. O novo jogo do momento para todos os editores, editoras acadêmicas, privadas, comerciais e assim por diante, é restringir o acesso à informação e depois fazer você pagar para passar pelo pedágio, certo? E isso é simplesmente horrível, mas é no que tudo isso se transformou e do que o jogo realmente se trata. Então, fico feliz por estar seguindo um caminho diferente que todos nós precisamos descobrir de alguma forma. É um experimento, como muitas das coisas em que temos trabalhado, e vou relatar seu sucesso, ou não, com o tempo, sem dúvida. Estou trabalhando com alguns outros editores em atividades mais convencionais, em parte porque alguns dos meus colegas estão em um estágio mais inicial de suas carreiras acadêmicas. E acho que ainda seria valioso para eles trabalhar com editoras já estabelecidas. Mas quando você chega, sabe, à minha idade, isso se torna menos importante. E veja, eu também tive sorte, Pascal. Eu tinha uma formação em design gráfico dos tempos em que editava jornais estudantis na universidade. O motivo de eu não ser designer gráfico é que, na verdade, eu não era muito bom nisso. Mas, ainda assim, eu não fiquei assustado com a ideia de ter que diagramar uma publicação e coisas desse tipo. Então eu estava disposto a mergulhar de novo. E bem, mais uma vez, vamos ver como as coisas vão. Algumas pessoas me enviaram fotos de livros chegando antes mesmo de as cópias dos autores terem sido entregues. Eu mesmo não tenho uma cópia física, mas outras pessoas ao redor do mundo têm. Então, sabe, espero que isso estimule um vocabulário para falar sobre essas questões de uma forma integrada, em que sejamos, acredito, mais sensíveis ao fato de que nosso mundo não gira em torno de reivindicações financeiras. Nosso mundo está, em última instância, fundamentado na física da nossa existência. Sim, chama-se a economia real. Precisamos pensar sobre a economia real. E Warwick Powell está fazendo um trabalho maravilhoso, explorando isso de uma forma muito fascinante, como você acabou de ouvir. Pessoal, recomendo que consigam um exemplar de Termoeconomia em Tempos de Crise. Monstros. Nós não. Desculpe, não falamos sobre Gramsci e o tempo dos monstros, mas acho que todos estamos cientes do tipo de tempos que estamos vivendo neste momento. Warwick Powell, muito obrigado pelo seu tempo, Orve. Foi muito small. Obrigado por me receber. It's been a pleasure. Thank you for having me.